Olá amigos, estamos aqui para mais um vídeo a respeito de batalha espiritual, especialmente da situação espiritual do estado onde eu vivo, que é o Rio Grande do Sul. Este é o quinto ou sexto vídeo, já nem sei, a respeito deste assunto. Você, como meu seguidor, estava acostumado a ouvir sobre a história de hinos, mas diante dos acontecimentos aqui do Rio Grande do Sul, as enchentes, as crises financeiras, o crescimento das religiões ocultistas, do satanismo, eu decidi fazer uma série de vídeos com o objetivo de pedir aos irmãos pelo Brasil, aqueles que me seguem, para orarem pelo Rio Grande do Sul. Não só orar, mas de juntar forças conosco para evangelizarmos esse estado. Não que a igreja não tenha evangelizado, nada disto. A igreja é uma forte evangelizadora desde o final do século XIX, início do século XX. A presença da igreja, como eu falei nos outros vídeos, tem sido forte. Entretanto, as forças do mal avançam cada vez mais. Portanto, assista esse vídeo e veja como está a situação atual do Rio Grande do Sul. Eu já contei a história de como as religiões afro entraram aqui no Rio Grande do Sul através da instrumentalidade de um governador que era positivista, ateu, que não cria no transcendental. Entretanto, foi ele que trouxe, ou no rastro dele, é que chegou a Porto Alegre o Príncipe Negro. E, aliás, o governador atual vai desfilar na Portela o ano que vem no Carnaval do Rio de Janeiro, representando esse Príncipe Negro. Eu venho acompanhando este assunto desde 1992, quando surgiu a tese daquela professora, aquela antropóloga Maria Helena, mas eu já vinha conversando sobre esse assunto com o Dr. Ari Pedro Ouro, que era professor de mestrado na área de antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas em 1993, um jornal aqui do Rio Grande do Sul, que era muito lido na época, não sei se hoje é lido ainda, porque hoje as mídias sociais estão abafando alguns jornais. O jornal Zero Hora publicou uma série de reportagens, assim, muito seguidas, a respeito do que estava acontecendo, do crescimento da Umbanda, do Candomblé, do Batuque, da Quimbanda, aqui no Rio Grande do Sul. Em 1993, o prefeito da cidade, ou a cidade com seu planejamento, resolveu fazer uma reforma no mercado público de Porto Alegre. O mercado público de Porto Alegre, se você colocar aí no Google Map, você vai ver direitinho, ele é um quarteirão inteiro, com 4 grandes entradas. E essas 4 grandes entradas, quando você passa pelo centro do mercado para sair em qualquer outra porta, você teria que passar, na ocasião, ao redor de uma banca. Era uma banca redonda que ficava bem no centro, na rótula. Aquela banca ali vendia queijo, salame, mortadela, geleias. Era, como a gente chama assim, de uma banca de frios, não é? Vendia coisas assim, salsichas. E ali a prefeitura resolveu, então, no seu planejamento, e isso está no meu livro, bem documentado, através das reportagens do jornal Zero Hora, ali a prefeitura resolveu, na reforma do mercado público, usar onde estava aquela banca redonda, fazer 2 escadas rolantes, uma que subia e a outra que descia para o andar de cima do mercado. Qual não foi a surpresa? Os umbandistas de Porto Alegre se levantaram contra o projeto, porque disseram que debaixo daquela banca redonda havia uma pedra
de Bará que esse príncipe negro havia enterrado. Eles falavam de 3 lugares: o Mercado Público, o Cais do Porto e o Palácio Piratini. Bem, a prefeitura alterou o projeto, ouvindo os líderes, os babalorixás da Umbanda. Ele alterou o projeto. E ao invés de colocar as escadas rolantes ali, colocou em outro lugar, bem no extremo do mercado. E ali, na reforma, na escavação, o pessoal ficou de olho para ver se encontrava a tal pedra de Bará. Quando a construção começava, eles estavam lá vigiando. E quando terminava, eles estavam vigiando. Obviamente que isso é só uma tradição, uma mística. Não tinha pedra nenhuma enterrada ali. Pedra que veio da África. Não tinha nada enterrado ali. Mas a prefeitura manteve ali onde era a banca redonda, um círculo redondo dedicado às religiões afro. Às vezes aparece ali uma estátua de algum orixá que é colocado ali, e às vezes é colocado ali também, ali tem um círculo. Então o que acontece? Na reportagem diz até assim, que a pessoa que faz a cabeça lá no centro, quaisquer que forem os centros, que ela vai fazer a cabeça, que derrama sangue de bode ou de galinha, alguma coisa assim na sua cabeça, ela fica lá comendo só a comida que é oferecida aos orixás, fica ali 3 dias, fica 7 dias. Para fazer a consagração final, ela sai dali e vai, toda vestida com as suas roupas típicas, dar 7 voltas ao redor, naquele círculo, jogando 7 moedas. Entende? E aí, então, depois ela sai dali, vai para o Cais do Porto, vai para o Palácio Piratini, e então as religiões afro se acharam donas do mercado público. Só que o mercado público, meus amados, é público. E isso vem acontecendo também em outras praças de Porto Alegre. Eu não sei como a prefeitura, e eu não sei como ninguém se levantou contra isto, porque as praças são públicas e não de uma religião. Seria como os evangélicos colocarem uma estátua de Jesus ou uma Bíblia Sagrada e dizer, aqui, essa praça é dos crentes. Isso não existe. Para você ser dono de um local público, você tem que cercar, pagar o IPTU, ter o projeto aprovado pela Câmara de Vereadores, aprovado pelo prefeito, e aí você é uma coisa à parte. Mas eles estão tomando todos os lugares públicos de Porto Alegre. Isso é inconstitucional. Mas para você ver a força espiritual. Então aqui tem rótulas com uma estátua do Zé Pilintra, uma estátua de Iemanjá, uma estátua de Satanás, e eles estão dominando esses lugares como se fossem deles, mas são públicos. Ora, se você fizer uma estátua dessa dentro da sua residência, dentro do seu pátio, aí é uma questão particular, mas não pode fazer isso em lugares públicos. E assim o jornal Zero Hora, em 1995, depois, 2 anos depois, fez uma radiografia das casas de Umbanda, a quantidade de galinhas que eram mortas, quantos bodes eram mortos por dia. E aqueles que moram aqui na zona sul de Porto Alegre, que andam ali pela Ponta Grossa, se vão pela beira do Rio Guaíba, vão achar muita cabeça de bode. Então, o mundo espiritual do Rio Grande do Sul está terrivelmente afetado pelas religiões africanas. E eu tenho alguns detalhes, permita-me colocar os óculos aqui e falar também sobre isto, né? Permita-me colocar... Eu assisti uma reportagem da própria RBS TV, muitos anos atrás, em que eles filmaram um culto da Quimbanda. E o líder da Quimbanda disse que eles tinham o poder de matar as pessoas. A gente sabe que isso na África é possível. Eles matam muitas pessoas. Há muitas maneiras de matar uma pessoa, especialmente nas questões quando é espiritual e os demônios vêm e atacam, não é? Então, eu vou contar no próximo vídeo o que aconteceu com o ex-governador que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul, Dr.
Alceu de Deus Colares. Era um governador da Umbanda que dizia que era governado pelos espíritos. Então, veja bem, a que ponto nós chegamos. Claro, agora de 1992 para cá, tem uma nova geração que não sabe dessa realidade, não estudou a história ou não conviveu com a história desse tempo. Mas você está sendo atualizado através deste programa. Não deixe de compartilhar esse vídeo, compartilhe com seus amigos, não é? E também deixe o seu gostei ou não gostei, é importante. Eu gosto de ler os comentários das pessoas aqui no meu canal. Deus abençoe você e até uma próxima.